88.8 FM. Muito boa tarde. Hoje temos o grato prazer de ter aqui nos estúdios um ilustre convidado, um ilustre artista, também um antigo professor muito conhecido na Madeira. Os nossos ouvintes vão reconhecê-lo facilmente. Francisco Simões, que tem uma obra notável ao nível da escultura, também no desenho e na cerâmica, e está aqui hoje sobretudo para nos falar da sua umbilical ligação à Madeira, com muitas histórias que eu tive o grato prazer de, em antecipação, desfrutar de algum desses episódios, e gostaria muito de partilhar com os nossos ouvintes. Para isso também chamei aqui a nossa jornalista Susana Figueiredo, que me vai ajudar na condução desta pequena conversa com o escultor Francisco Simões, e eu começarei esta conversa exatamente por enquadrar portanto, a situação do nosso convidado. Portanto, vive em Sintra, onde vive e trabalha. Como é que vê Portugal dos nossos dias e a Madeira, que tanto conhece de outras alturas, mas que apreciação é que faz de lá daquele magnífico local? Portugal dos nossos dias é um Portugal cheio de altos e baixos, infelizmente. Vamos lá ver. Portugal teve uma data e um período divino, milagroso, fantástico, que foi o 25 de Abril de 74. E ganharmos a liberdade, a democracia, é uma coisa sem preço, é uma coisa extraordinária, é uma coisa que toda a humanidade merece, e os portugueses mereciam. Depois, infelizmente em democracia, vivemos com aquilo que é típico das democracias, com conflitos, com contradições, com altos e baixos, com momentos económicos razoáveis, e nesse aspecto Portugal está agora, parece que melhor, e com momentos económicos terríveis, como tivemos no passado, a pedir sacrifícios a toda a gente, a mandar as pessoas emigrar, perdermos a nossa inteligência e os grandes valores que estavam a sair das nossas notáveis universidades, e essa inteligência que nos tinha custado a todos dinheiro vai de borla para outros países da Europa, e provavelmente nunca mais os vamos recuperar. Portanto, eu vejo o país sempre com uns olhos de patriota, como é óbvio, muitas vezes com pena, outras vezes com alegria, quando, por exemplo, vejo, como agora sucedeu, o nosso Ministro das Finanças ser eleito Presidente do Eurogrupo. Mas não tenho nenhum problema, parece que há uns intelectuais que se intimidam. Fico muito honrado quando vejo o nosso Cristiano Ronaldo ganhar os prémios que ganha. Não sou um fã do futebol, mas sou uma pessoa capaz de reconhecer as realidades, e tudo isto acho que orgulha Portugal. Como é que eu vejo a Madeira? A Madeira é Portugal, e vive as vicissitudes de Portugal. E eu costumo dizer, quando vejo a Madeira, eu vejo a Madeira exatamente como se fosse madeirense, porque eu digo sempre que eu sou o continental mais madeirense do continente. Não há ninguém mais madeirense do que eu. E até sou, julgo eu, muitas vezes mais madeirense que muitos madeirenses. Ainda há pouco dizia a nossa amiga Susana, em termos de crítica a alguns madeirenses, que por vezes os madeirenses esquecem, quando deviam ter orgulho, nos seus valores, nos seus homens de cultura, nos seus homens de saber, e deixam assim, sem importância, sem dar importância os feitos e os valores desses ilustres madeirenses. E isto a propósito de um grande amigo que eu evoco aqui, e que os madeirenses de certo modo não homenagearam ainda devidamente, o José Manuel Paquete de Oliveira, um grande jornalista, um grande professor, um grande cientista da comunicação social,
um homem brilhante em qualquer parte do mundo, morreu há um ano e passou um pouco desapercebido. Como é que isso foi possível? Eu não sei como é que é possível. Confrange-me que um homem com a dimensão do Paquete de Oliveira na Madeira não tenha tido impacto o seu desaparecimento, a perda de um homem desta dimensão. Felizmente, no continente, a Basílica da Estrela encheu literalmente, não havia lugares sentados, de tantos e tantos professores, de tantos e tantos jornalistas, de tantos e tantos estudantes, de tantos e tantos intelectuais e de tantos e tantos homens e mulheres anónimos que se foram despedir do Paquete de Oliveira, cujo currículo é notável. Ele foi provedor da televisão, ele foi diretor do Diário de Notícias da Madeira. E a nível nacional foi um professor catedrático eminente, provedor da televisão e da rádio, enfim, e foi um homem que a imprensa regional deve uma grande mudança, porque é com o Paquete de Oliveira, então no Diário de Notícias, que passa a haver outro jornalismo na Madeira, e que hoje já há uma certa escola de gente boa a fazer jornalismo. Eu penso que se deve um pouco ao estilo e àquilo que foi o contributo do Paquete de Oliveira. O Paquete de Oliveira não devia ser esquecido. O governo, a autarquia, deveriam pensar no nome deste ilustre madeirense e fazer-lhe uma homenagem. E já agora, embora a notícia já tenha sido dada, eu volto a sublinhar uma notícia que o Jornal da Madeira e a rádio... Sim, uma das nossas últimas edições a trazer a criação de um prémio. Em primeira mão. Portanto, saúdo o ISCTE, saúdo o Grupo Porto Bay, que se associou à atribuição do prémio Paquete de Oliveira à melhor tese de mestrado que anualmente se faça no ISCTE sobre comunicação social. Isto não é em vão, nem é por acaso, nem é todos os dias que acontece. Que os madeirenses estejam atentos. Antes de passar aqui a palavra à Susana Figueiredo, eu na minha pequena introdução falei de uma ligação umbilical à Madeira. Quero enquadrar isso para toda a gente perceber. A minha relação à Madeira é uma relação umbilical, afetuosa, amorosa, cultural, artística. Eu devo imenso à Madeira. Eu devo quase tudo à Madeira. Não é a Madeira que me deve a mim nada. Casei com uma madeirense, tive 2 filhos madeirenses, tenho 4 netos madeirenses, aprendi a ser professor na Madeira, tirei o meu curso de escultura na Madeira, na velha Academia de Música e Belas Artes da Madeira, aprendi com os meus colegas artistas da Madeira, com professores da Madeira, e depois fui professor de milhares de jovens a quem não ensinei quase nada. Só queria ensinar uma coisa, era ensinar a aprender. Agora, isso eu acho que em alguns casos consegui, que eles aprendessem. Ensinei-os a aprender, mas ensinei muito pouco eu próprio. Tem uma ligação, sobretudo, à Ribeira Brava, mesmo que tenha começado por dar aulas aqui no Funchal. Tenho. A Ribeira Brava é a menina dos meus olhos. A Ribeira Brava é a minha terra. A Ribeira Brava, como dizia o saudoso Luís Mendes, que foi presidente da Câmara da Ribeira Brava, a Ribeira Brava destaca-se de 2 maneiras. Tem os seus habitantes, os ribeira-bravenses, e tem os ribeiras bravas, que são todos aqueles habitantes, naturais ou não, que amam, que gostam da Ribeira Brava. Eu, de facto, sou um Ribeira Brava. Era um título que se dava só a alguns, eu tive a honra. Como é que, estando no Funchal, nessa altura, penso que nos primeiros anos da década de 70, 72, 73, sim, começou por dar aulas aqui na Escola Industrial, depois é chamado para uma missão na Ribeira Brava. Como é que isso... Nessa altura havia um problema nacional que era urgente resolver. Portugal tinha o maior índice de analfabetismo infantil e juvenil da Europa, e só comparável a países muito atrasados do terceiro mundo.
E de facto não tínhamos escolas geograficamente distribuídas e em quantidade para satisfazer as carências e as necessidades da população juvenil do país. E portanto havia analfabetismo juvenil. Era grave, era muito grave. A OCDE, então, obrigou Portugal a criar escolas em quantidade para poder superar esse problema. E o governo português, de então, isto em 1960 e tal, 68, 69, por aí, foi posto encostado à parede, com a espada ao peito: ou fazem isto ou serão banidos da OCDE. Portugal tinha a ameaça da OCDE de ser posto fora. O ministro Veiga Simão, de Marcelo Caetano, começou imediatamente a criar escolas, de uma forma um tanto demagógica, diga-se, e a criar escolas para a estatística. E o Diário do Governo, que era assim que se chamava, no Diário do Governo criavam-se escolas em Alguidares de Baixo, em Alguidares de Cima, em Trás-os-Montes, no Algarve, na Calheta, em Machico, na Ribeira Brava, em Câmara de Lobos, e eram números para uma estatística, para se dizer à OCDE: como veem, já temos mais não sei quantas escolas, estamos a cumprir um programa. E assim foi. E começaram então, vamos reportar-nos à Madeira, a nascerem escolas. Nasceu uma escola na Calheta, nasceu uma escola em Machico, nasceu uma escola em Câmara de Lobos, e a escola da Ribeira Brava também iria nascer. E em 72 havia o terreno para fazer a escola da Ribeira Brava, mas não havia a escola da Ribeira Brava. Ela existia só no Diário da República. E é nessa altura que vem a forma como se escolhia o diretor das escolas. Era da seguinte maneira: a Direção-Geral ou o Ministério mandava uma carta confidencial ao diretor mais antigo da região. Neste caso, não sei bem se era o reitor do Jaime Muniz, se era o diretor da Escola Industrial. E essa carta era confidencial e pedia-se: indique-nos, por favor, qual o professor que tem as condições tais para ser diretor da escola tal que se vai criar. E as condições eram ser licenciado, ter ciências pedagógicas, ser uma pessoa mais ou menos de confiança, e pronto. O que aconteceu foi que não havia ninguém disponível, das pessoas que tinham as condições, não havia ninguém disponível para ir à Ribeira Brava. Estamos num tempo em que se demorava 1 hora quase a chegar à Ribeira Brava. E a Madeira, nesse aspecto, diga-se, tem uma evolução extraordinária, não é? Antigamente ir ao Porto Muniz era um dia inteiro. Sim, era um dia perdido. Era um dia perdido. Ora bem, e eu fui ajudar perante a não existência de ninguém para esse lugar, até porque as pessoas ganhavam mal, as pessoas precisavam me dar umas explicações, tinham a sua vida aqui organizada no Funchal, ninguém ia abrir mão da sua vida para ir para ali. E veio um inspetor que foi meu professor quando eu era garoto e que era meu amigo, ficou meu amigo para a vida, e veio à Madeira, e quando vinha à Madeira ficava em minha casa, inclusivamente, e veio à Madeira para tentar encontrar alguém. E andámos a ver quem é que poderia ser diretor da Ribeira Brava, e lá surgiram alguns nomes de pessoas que ainda aí estão, que tinham todas as características. Estou-me a lembrar do professor Melo, da professora Adília Melo, da Natália Paz, do António Loja, do Virgílio Pereira, enfim, de todas as pessoas que, do meu ponto de vista, dariam excelentes diretores da escola. A verdade é que as pessoas não tinham essa disponibilidade. E então esse empenho passou a ser meu e do Virgílio Pereira. Andámos os dois muito empenhados a resolver, e eu sugeri o nome do Virgílio Pereira, do professor Virgílio Pereira.
E ele, coitado, disse: pai, peço-me desculpa, não posso, eu ainda estou a acabar matemática, todos os anos vou ao continente fazer uma cadeira, e além disso também tenho aqui a minha vida organizada, dou umas explicações. Note-se que quer eu, quer o Virgílio Pereira, não ganhávamos nas férias, os professores nessa altura não ganhavam nas férias. E é o Virgílio Pereira que a dado momento inverte o problema e diz: mas por que não os Simões? E o meu amigo, o inspetor, diz: mas como é que eu não vi? Tinha a solução aqui na mão e nunca a vi. Eu disse: bom, eu não sei, acho que ninguém me vai querer para diretor da escola. Eu sou uma pessoa um bocado rebelde, sou uma pessoa pouco conformada, eu sou mesmo aquilo que se pode chamar um inconformado, para não dizer um contestatário. E o inspetor disse: eu vou tentar tratar isso. E lá tratou, lá fui chamado ao continente, lá me tentaram ensaboar a cabeça, aquelas coisas próprias da época, e lá vim para a Ribeira Brava. Bom, e nasceu uma escola diferente de todas as escolas do país. Parece que as primeiras aulas foi sem escola. As primeiras aulas, quase todas as aulas, e durante muito tempo, foi sem escola. Portanto, eu tive, em primeiro lugar, uma reunião com os pais. Enchemos o cinema da Ribeira Brava, apresentei-me e apresentei os professores. Os professores eram maravilhosos, eram todos jovens, com o 7º ano incompleto, o antigo 7º ano de liceu, ou com o 7º ano, jovens que não tinham tido a possibilidade de ir para o continente, para uma universidade, e que tinham ficado por aqui. Não, apresentadas as pessoas, pôs-se a seguinte questão: caros senhores, não há escola. Portanto, não havia instalações físicas? Não havia instalações físicas, havia um terreno, que era um terreno da Junta Geral, onde se tinha feito umas experiências hortícolas e coisas assim desse género. E eu disse: caros senhores, não há escola, mas temos duas hipóteses. Uma das hipóteses é simples: os meninos vão para casa, quando a escola estiver concluída, os meninos vêm. Entretanto, passa 4, 5 meses e o ano letivo está perdido, não há ninguém que consiga recuperar um ano letivo nestas circunstâncias. Por outro lado, pode haver escola sem escola, e este é o desafio que eu vos lanço. Eu, para mim, consigo dar aulas transformando a Ribeira Brava, a vila da Ribeira Brava, na nossa escola. Posso dar aulas na Lota, no mercado, na Câmara Municipal, no Largo da Igreja, na biblioteca, na esplanada do Renato, que era uma esplanada que havia ali à beira-mar, que era a nossa principal sala de aulas, que nós usávamos as mesas da esplanada, e quando vinha o autocarro com os turistas, os alunos levantavam-se, sentávamos nos muros do calhau para os turistas tomarem as suas Coca-Colas e os seus refrescos, e quando a caminhonete continuava, nós ocupávamos de novo as mesas e tudo isso. E esta foi a Ribeira Brava, que na altura foi uma escola de facto completamente diferente. E essa experiência ficou-se por ali ou alargou-se a... Não, essa experiência teve algumas características. Uma das principais, nós éramos todos miúdos, entre aspas, miúdos, jovens, sem experiência, sem vícios, mas éramos apaixonados, tínhamos uma vertente humanista muito forte, e eu era muito empenhado, era muito estudioso, e comecei a descobrir correntes novas, modernas, no mundo mais civilizado que se conhecia, e comecei a apaixonar-me pelas teses e pelas teorias pedagógicas de então, e havia um palavrão que só existia nos dicionários pedagógicos, que era a interdisciplinaridade. E então a interdisciplinaridade na Ribeira Brava passou a ser uma coisa vulgar. Deixou de ser um palavrão do dicionário pedagógico para ser uma realidade. Havia dias e dias em que eu não sabia muito bem que aula tínhamos dado, porque a mesma aula era simultaneamente
de matemática, de português e de desenho, ou de ciências, desenho e português. Dificuldade às vezes até em fazermos o sumário, dada a interpenetração dos saberes em simultâneo. Em vez de termos o quintalinho da matemática, o quintalinho do português, o quintalinho não, e chegou a um ponto tal que os professores estagiários aqui no Funchal, seja no Jaime Muniz, seja na Escola Industrial, na Francisco Franco, nas escolas preparatórias, que estavam a fazer estágios pedagógicos, os metodólogos e inspectores que vinham orientar os estágios já levavam os professores do Funchal, destas suas escolas, para a Ribeira Brava. E eram levados os professores da Gonçalves Arco, da Escola Industrial, pelos metodólogos, eram levados para a Ribeira Brava, para aquela realidade, para aquela. Depois era uma escola que tinha outra característica, por exemplo, o desenho deixou de ser desenho, passou a ser educação visual. Os trabalhos manuais deixaram de ser trabalhos manuais, passaram a ser atividades úteis. Por exemplo, a história deixou de ser história, passou a ser estudos sociais. E tudo isto criou uma convulsão e quase uma revolução aqui. Além disto, os trabalhos manuais, dadas as carências, as dificuldades, os trabalhos manuais, se os nossos alunos não tinham dinheiro para comprar livros, para tantas coisas úteis, os trabalhos manuais de então obrigavam a comprar cartolinas, colas, papéis de lustro, etc. Eram sempre uma obrigação de despesas para os encarregados de educação. Neste caso eram pessoas com dificuldades. Então passámos a ter trabalhos manuais de outra maneira. Aproveitámos os terrenos, começámos a cultivar morangos, cenouras, tomates, alfaces, passámos a produzir comida para os nossos alunos. Depois fazíamos sumos. Depois tínhamos uma casa velha que aproveitámos e fizemos uma espécie de cozinha. E então aí produzíamos refeições. E aprender a estrelar um ovo, aprender a plantar os tomateiros, aprender a colocar um vidro numa janela, aprender a mudar uma fechadura, etc. Aprender a cozer um botão. Tudo isto, estas atividades úteis passaram a ser uma realidade da nossa experiência. A educação visual tinha e tem como objetivo não é o formar ou detectar artistas, porque isso é muito difícil, mas é ensinar a ver. Mais importante do que eu estar preocupado se num milhão de alunos vai ser o Picasso, é mais importante que num milhão 900.000 saibam ver o Picasso, saibam ver o céu, saibam ver um pássaro, saibam ver o mar. E ver, às vezes, é ver para lá dos olhos, para lá do olhar, é com o tato, é com o corpo todo, é com o cheiro, é com o sabor, é com os ouvidos. E esta era a filosofia. E como o Agostinho colocou a questão, mas isto ficou por aqui? Não ficou por aqui. Felizmente chegou o 25 de Abril e da Ribeira Brava saíram muitas das propostas que deram aso às reformas dos programas após o 25 de Abril. O então Secretário de Estado, Dr. Rui Grácio, que era um eminente pedagogo, um homem notável da educação, veio à Ribeira Brava e retirou da Ribeira Brava, da experiência da Ribeira Brava, com o apoio dos metodólogos que então também aqui vinham, muito do que foram reformas dos programas a seguir ao 25 de Abril. É interessante o todo nacional vir colher algumas... Aqui é uma região, a Ribeira Brava. Também teve alguma experiência profissional na Calheta. E que a Ribeira Brava e a Calheta, que na altura tinham gravíssimos problemas sociais. Que tipo de apoio é que foi possível dar àqueles alunos que nem sequer sabiam o que era uma escola? A Calheta é a terra onde eu casei.
A minha experiência na Calheta é a seguir ao 25 de Abril e não deixa de ser também curiosa, porque no momento em que acabaram os diretores das escolas e passaram a existir conselhos diretivos, comissões diretivas, eleitos democraticamente, por um despacho ministerial especial, anulados todos os diretores, eu mantive-me em diretor da Ribeira Brava. Fiquei um bocado surpreendido com esta exceção, mas para lá da exceção da Ribeira Brava ainda mais, fui nomeado no momento em que se acabaram exatamente os diretores, diretor da Escola da Calheta. Eu acumulei a Ribeira Brava e a Calheta, e eu tinha que me dividir, correr de um lado e para o outro, e recordo aqui que fiz essa acumulação tendo sempre e só o meu ordenado de professor na Ribeira Brava, não oferi nenhum prémio, nenhum rendimento mais, e fui à Calheta tentar reorganizar, apoiar, digamos, a Escola da Calheta em termos pedagógicos. Houve uma grande e muito boa receptividade dos professores, porque havia aqui de facto um grande desacompanhamento. Primeiro, os professores que estavam fora do Funchal eram professores que não tinham habilitações próprias, tinham pequenas habilitações, tinham alguma impreparação, tudo aquilo era só intuição, e portanto, de repente, o meu objetivo era enquadrar aquelas pessoas, dar-lhes alguma luz para seguirem também eles. Eu não era nenhum expert, eu era um jovem com muito boa vontade. E assim foi, assim aconteceu, a Calheta começou a funcionar. Mas aconteceu também uma outra coisa que foi marcante e foi talvez de uma importância que se nota hoje, e que foi a seguinte: havia uma experiência que vinha de antes do 25 de Abril, que era o chamado 9º ano da escolaridade, o antigo 5º ano de liceu, que era uma experiência chamada e conhecida pela experiência de Veiga Simão. O ministro Vitorino Magalhães Godinho, ministro da Educação, a seguir ao 25 de Abril, um dos ministros depois do 25 de Abril, decidiu, por razões que eu nunca percebi bem, mas acabar com a experiência Veiga Simão. Bom, e acabou. A experiência Veiga Simão existia em todo o país, e por acaso não existia na Madeira, mas existia em todo o país, em todo o continente, melhor dizendo, e não existia na Madeira. E ele acabou com aquilo. E a minha grande luta, logo a seguir ao 25 de Abril, foi ir para Lisboa com armas e bagagens e pedir ao ministro Veiga Simão que autorizasse a continuação da experiência Veiga Simão aqui na Ribeira Brava e na Madeira. Porquê? Bom, porque os meus alunos da Ribeira Brava estavam a concluir, ou tinham concluído, o 2º ano do ciclo preparatório. E, portanto, se até aqui, até à ausência de escola, ficavam pela 4ª classe, agora ficavam pelo 2º ano. Ora, a diferença era muito pouca. Entre uma criatura, entre um cidadão, ficar pela 4ª classe ou pelo 2º ano, a diferença não era significativa. Portanto, havia que lhes dar mais. Foi uma luta difícil, intensa. O Vitorino Magalhães Godinho era um homem teimoso e obstinado, e eu, que nunca fui teimoso, fui obstinado na luta pela defesa destes meus alunos. E conseguimos exatamente graças ao secretário de Estado, Dr. Rui Grácio, e ao outro secretário de Estado da Administração Educativa, engenheiro Prostes da Fonseca. E então o Vitorino Magalhães Godinho condescendeu ao abrigo da lei da autonomia, mas não assinou o despacho. Pediu aos secretários de Estado que assinassem o despacho. A mim tanto se me dava. E só concedeu à Ribeira Brava. O que eu queria era o 9º ano da escolaridade. E a Ribeira Brava passou a ter possibilidade de levar os seus alunos até ao antigo 5º ano, ao atual 9º ano.
É uma grande vitória, é um passo de gigante naquele tempo, mas punha-se um outro problema, a minha calheta. E os meus meninos da calheta ficavam pelo segundo ano. Então, nessa altura, conseguiu-se uma coisa muito engraçada, que foi uma velha pensão que havia embaixo na Ribeira Brava, que estava fechada ou abandonada, com a autorização do brigadeiro Carlos Azeredo. Ocupámo-la civilizadamente. E a tropa emprestou-nos aquelas camas de ferro da tropa, que são assim, umas em cima das outras, uns beliches. As alunas fizeram umas colchas para ficar tudo muito bonitinho, e os alunos da calheta passaram a vir estudar e ficavam na pensão, entre aspas, não era pensão nenhuma, uma residência, exatamente, uma residência gerida pelos alunos e acompanhada pela amizade dos professores. E tínhamos assim duas comunidades, Calheta e Ribeira Brava, a poderem chegar até ao 9º ano. E hoje, à distância, olho e digo, graças a alguma luz especial que me iluminou e que iluminou a escola, isto aconteceu, porque vejo alunos hoje que são licenciados, que são professores, que são engenheiros, enfim, que conseguiram depois, quando chegaram ao 9º ano, dar o outro passo e terem finalmente chegado à universidade e hoje serem cidadãos respeitáveis, importantes na sociedade, que contribuem de forma mais científica, mais conhecedora, mais sapiente para o desenvolvimento e avanço da sociedade. Estamos numa altura de 1974, depois há uma espécie de interrupção da sua atividade ligada à educação, pelo menos aqui, e enverdar pela área das artes. Mas antes de falarmos nisso e de passar a palavra aqui à Susana, porque é que não achou estranho, não seria normal continuar esse percurso muito interessante aqui na Madeira e na educação? Teve algum entrave? Não, o verão de 75 é um verão quente e na Madeira as coisas passaram a ter houve um certo extremismo e uma certa radicalização das coisas, lamentavelmente. Eu sou, hoje não é segredo, sou um homem de esquerda, toda a vida fui, mas na altura eu tive sempre o cuidado de não ter nunca puxado de nenhuma bandeira partidária. Portanto, eu era sim de esquerda, mas ninguém sabia que eu pertencia ao partido A, B ou C, quer dizer, não conheciam a minha filiação partidária. Embora soubessem, desde que cheguei à Madeira, que eu era um homem que não era afeto ao regime e que não simpatizaria muito com o conservadorismo de alguns partidos mais conservadores. Lamentavelmente isto agudizou. Eu não tive aqui uma atividade política, nunca ninguém me viu aí ser candidato a isto, aquilo ou aquilo outro, mas passei a ser visado pelas figuras da direita e pelos partidos da direita. E chegou ao ponto de ter sido raptado, sequestrado pela Flama em dado momento, chegou ao ponto de terem estragado o meu carro, de terem feito inscrições aí pelos muros da escola, que eram lindíssimos, muito bem pintados, com obras, verdadeiras obras de arte. Enfim, houve uma insensibilidade muito grande. E houve uma insensibilidade maior e lamentável em relação a uma escola que era sobretudo humanista. Era sobretudo humanista. Hoje, esses alunos estão aí, são chefes de família, alguns já são avós. Tenho alunos que são avós hoje e que têm as suas opções políticas contrárias às minhas e que eu respeito como eles me respeitam a mim, e são os principais testemunhas de que eu não fiz a cabeça de ninguém, não andava ali a contaminar ninguém, vendia, entre aspas, um único valor, o da liberdade.
E quando dizem porque não há liberdade, não, se há algum homem que alguma vez na vida levantou bem alto uma bandeira e grita bem alto uma bandeira da liberdade, sou eu. E portanto não há ninguém aqui mais amante da liberdade do que eu. Pode haver igual, mas não há mais. Porque a liberdade foi sempre aquilo que nos guiou na Ribeira Brava, foi sempre aquilo que nos guiou na Calheta, mas mais, foi sempre aquilo que nos guiou na Escola Industrial do Funchal em 1969. Foi sempre aquilo que nos guiou no Seminário Menor do Funchal em 1969. E provavelmente agora eu devo ter a ouvir-me alguns alunos que podem confirmar, e eu faço esta afirmação aqui publicamente com a certeza de que tenho ouvintes que dizem, sim senhor, é verdade, fui aluno dele e foi sempre assim, um amante da liberdade. Chegou a vivenciar o início da atividade daquele que seria o Presidente da Madeira durante 40 anos? Não, eu fui embora da Madeira em 1975. Em dezembro de 1975, o Presidente Alberto João Jardim foi meu colega professor na Escola Industrial. Ganhou, quando o PSD ganhou, o PPD na altura ganhou as eleições para a Constituinte, ganhou sempre aqui na Madeira as eleições e ganhou as primeiras da Constituinte, começou a ter aqui uma atividade governativa, ainda uma coisa incipiente, porque ainda havia uma presença do Brigadeiro Azeredo e ainda uma presença de transição. Portanto, quando eu me vou embora, o Dr. Alberto João Jardim ainda não era. Mas de qualquer maneira, já agora deixe-me dizer o seguinte: ao contrário do espírito radical de muita gente, não me anima nada contra o Dr. Alberto João Jardim, nem me anima nada contra aquelas pessoas que desesperadamente, por qualquer razão que eu desconheço, me raptaram. Mas porquê é que isso aconteceu? Porque para as pessoas eu era comunista e agora um comunista e tal, e vamos fazer e vamos acontecer, uma coisa gratuita para mim. Mas a mim não me anima nada, não sou uma pessoa rancorosa nem raivosa. Sou uma pessoa tolerante, sou uma pessoa da paz e pacífica e portanto não me anima nada. Mas tenho que dizer que, embora não me identifique politicamente com o comportamento do Dr. Alberto João Jardim, com a sua conduta governativa, mas foi eleito democraticamente, a mim cumpre-me respeitar, devo reconhecer, não radicalizo nunca as coisas, que aquilo que eu há pouco dizia, demorar uma hora a chegar a Ribeira Brava, demorar um dia a chegar a Calheta ou a Porto Muniz, bom, mal ou bem, desta ou daquela maneira, eu não estou por dentro. A verdade é que o Dr. Alberto João Jardim conseguiu fazer da Madeira uma sociedade mais desenvolvida, conseguiu cobrir a Madeira com vias de acesso e de comunicação decentes e conseguiu equipar a Madeira, dotar a Madeira de equipamentos sociais mínimos e fundamentais. Leia-se universidade, escolas, piscinas, etc. Poder-se-á dizer que aqui, ali ou acolá eu não tenho conhecimentos necessários agora para poder fazer uma avaliação crítica, mas no cômputo geral eu tenho que reconhecer que houve um progresso na Madeira. Dir-me-ão, se fosse outro dirigente deveria ter feito se calhar assim ou melhor, não sabemos, mas tenho que louvar o que foi feito e como foi feito, não deixando de apontar as críticas que são evidentes, que são críticas de temperamento, são críticas de cultura, em que se diz, pois, eu não faria assim, eu faria de outra maneira. Passada a fase da Madeira, saí daqui, fui para o Ministério da Educação, saí daqui, fui eleito, então sim, em Almada, vice-presidente da Câmara de Almada, vereador da Cultura da Câmara de Almada e presidente dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. E na Câmara de Almada foram feitas algumas experiências notáveis no período pós-25 de Abril.
Sou um homem do princípio do poder local, e o poder local é algo que é importantíssimo numa sociedade democrática. E cada vez mais a afirmação do poder local é importante e necessária. E eu sinto essa honra de ter sido um dos primeiros eleitos e um dos que cooperou com aquilo que é hoje o poder local democrático em Portugal. Acabada a experiência, foi a minha única experiência política na vida, foi de facto ter sido membro do Executivo da Câmara Municipal de Almada. Acabada essa experiência de 2 mandatos, fui para o Ministério da Educação. E agora, pasme-se, eu fui convidado para assessor do Sr. Ministro Roberto Carneiro. O Sr. Ministro Roberto Carneiro, um homem de cultura, de uma sensibilidade rara, é ele quem me chama para assessor de artes do seu Ministério. E fui depois assessor dos sucessivos Ministros da Educação, tendo interrompido no período em que a doutora Manuela Ferreira Leite foi Ministra, em que pedi licença sem vencimento de longa duração, e volto aqui a dizer, os ministros foram sucessivamente ao PS, ao PSD. Sim. O único momento em que eu não quis estar foi com a doutora Manuela Ferreira Leite, e finalmente também não quis estar. Voltei logo a seguir com o professor engenheiro Marcelo Grilo, com o professor Dr. Guilherme Oliveira Martins, e estive com o David Justino, e quando a Maria de Lourdes Rodrigues chegou a Ministra da Educação, também não quis estar, e nessa altura aposentei-me. Portanto, é curioso que me afastei do Ministério e dessas tarefas num governo de PPD e noutro governo de PS, porque de facto em ambos os momentos houve uma introdução política que era profundamente anticultura, e em que eu cheguei a dizer aos senhores ministros e à senhora ministra, disse: pois, um governo tem um dever sagrado e desse não pode sair, que é ensinar a ler, escrever e contar. Mas para mim a educação é muito mais do que isso. E quando se quer reduzir por questões economicistas ou outras a educação a esta esfera, não contem comigo, que eu não sou cúmplice. Como é que desse trajeto político, de certa forma, depois vamos bater, por exemplo, mais tarde, há uma Alameda dos Poetas em Oeiras? Eu, desde que saí da Madeira, dediquei a minha vida ao ensino, neste caso já poder dar opiniões, conselhos, analisar documentos e trabalhos a pedido dos sucessivos ministros, e não era obrigado, como assessor, eu não era obrigado a um horário, e portanto eu tinha que fazer pareceres, trabalhos que me eram solicitados. Eu vinha para a minha casa, estudava, investigava, escrevia pela noite fora, sempre tive uma grande capacidade de trabalho e passava a ter um tempo disponível. E passei a usar o meu ateliê de escultura com uma grande intensidade. O nosso trabalho de artista, de escultor ou de pintor é um trabalho em que há um momento de criatividade, que é um momento um bocado perturbador, por vezes andamos um bocadinho perdidos, mas depois, quando as ideias se fixam, se determinam, depois é a execução, que é uma execução que precisa de tempo, na pedra, no barro, no gesso, etc. E a ideia, aquilo que é a parte intelectual, está concebida, está realizada. Ora, essas horas e dias de execução
são horas e dias que nos permitem ser introspectivos, reflexivos, pensar muito, etc. E dessa maneira eu conseguia conciliar perfeitamente os dois trabalhos. E consegui realizar uma obra escultórica que hoje cobre para lá do Parque dos Poetas, que é uma referência a algumas estações de metropolitano, algumas peças nas autoestradas do norte e do centro do país, alguns monumentos em diversas praças, desde o norte, desde o Porto, Póvoa de Varzim, Figueira da Foz, Covilhã, sei lá, Lisboa, em tantos sítios. Toda essa vasta obra que eu tenho é produto de uma intensidade de trabalho grande, e devo dizer que houve um período da minha vida que eu durante 12 anos não tive um dia de férias, e durante 12 anos provavelmente devo ter gozado 20 ou 30 domingos, porque foi sempre dedicada de facto a esta tarefa de trabalhar e de dizer que valia a pena lutar para dar o que eu tinha para dar, e pronto, e agora aí estão as coisas. Agora eu passo aqui a palavra à Susana Figueiredo, que destas questões das artes é muito mais entendida e tem uma sensibilidade muito superior à minha. Boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais, Agostinho, não é verdade, também tens sensibilidade artística e já deste provas disso hoje aqui, também nesta conversa. Para mim é também uma enorme honra estar aqui presente hoje nesta mesa, e gostaria de perguntar-lhe, Francisco Simões, como é que começa esta paixão pela escultura? Eu pude ver há uns anos atrás uma entrevista sua, que deu à RTP, se não estou em erro, em que falava que esse começo se fez na praia. Portanto, em Porto Brandão, de onde é natural, e em que foi lá que começou a construir os brinquedos que não existiam, e a partir daqui aparece o escultor. É assim? É assim. Eu sou, como dizia o Soeiro Pereira Gomes, sou daqueles meninos, sou daqueles homens que não puderam ser meninos. Esta expressão do escritor Soeiro Pereira Gomes acompanhou-me por toda a vida, e a minha paixão na Madeira é um bocado porque eu vim a encontrar os mesmos meninos que eu fui. Portanto, esta gente pobre que eu encontrei na Madeira é a minha família, porque eu no Porto Brandão também era um menino pobre, e honra-me o meu passado, honra-me a minha família pobre, e honra-me todo o meu caminho e a luta para que não haja mais meninos pobres. Minha luta é só esta. Não havia brinquedos para os meninos, como não havia brinquedos para os meninos da Ribeira Brava, não havia brinquedos para os meninos do Corral das Freiras, não havia brinquedos para os meninos da Calheta, e para muitos meninos aqui do Funchal. Também não havia brinquedos para os meninos no continente, no Porto Brandão, onde eu nasci. E era com os calhaus, e era com a lama, e era com os paus que davam à praia que se faziam os brinquedos. E esses foram os meus primeiros brinquedos. E eu costumo dizer que essas foram as minhas primeiras esculturas. E quando me perguntam quando é que eu comecei a ser escultor, eu acho que foi aí. E isto sem o mínimo de lamechice, nem de não, acho que sinceramente que é nesse momento que eu começo a fazer aquilo que é fundamental um artista fazer, que é estabelecer a relação psicomotora, ou seja, o meu intelecto, a minha cabecinha de menino, a pensar e a transmitir às minhas mãos o que eu posso criar, o que eu posso inventar, o que eu posso fazer para o prazer lúdico. E acho que sim,
a Susana leu bem. Acho que foi isso que aconteceu. Há pouco falava na importância de criar essa sensibilidade para as artes, essa importância do sentir no processo educativo. Houve também quem fomentasse isso em si durante a infância, ou seja, esse alguém que o ensinou a ver o pássaro, que o ensinou a olhar o mar. Houve pessoas que o ajudaram nesse processo. Houve um homem, da mesma maneira que referi aqui há pouco a importância, o nível, a categoria do Paquete de Oliveira, eu recordo sempre um grande professor que tive, chamado Calvete de Magalhães. O professor Calvete de Magalhães, que foi diretor da Escola Francisco Arruda, escola onde eu fui aluno, quando eu era aí aluno, faziam-se os trabalhos normais da escola e essa escola para mim era o deslumbramento, era a paixão, era uma escola que tinha tudo, era uma escola piloto, era uma escola modelo e ele era de facto um pedagogo notável. Nesse tempo, quando eu tinha 12 anos, um diretor que falava com os alunos. Depois, pela vida fora, só vi diretores e professores que quase não falavam com os alunos. Não, este falava, punha-nos a mão no ombro, punha-nos a mão na cabeça, olhava-nos nos olhos e ouvia o que cada um de nós tinha para dizer. E esse homem ficou sempre como uma espécie de luz, de caminho, de bússola. Nunca o esquecerei. Quando eu acabei o segundo ano do ciclo preparatório, o tal menino pobre do Porto Brandão, eu tinha 20 a português, tinha 19 a matemática, tinha 18 a ciências e 17 a desenho e trabalhos manuais. Um excelente aluno. E numa escola com quase 2.000 alunos, eu era o 38º menino mais bem classificado. E, como deve calcular, naquele tempo, os meninos daquela escola não eram os meninos pobres como o Francisco Simões ou como os meninos de Câmara de Lobos ou de Ribeira Brava. Eram outros meninos mais remediados. E o professor Calvete Magalhães disse-me: então, e agora para onde é que vais? Eu acabava o ciclo preparatório e eu disse: vou para a Escola Industrial Marquês de Pombal, para depois fazer o curso industrial e ir para a Escola Náutica, porque todos os homens da minha família estavam ligados ao mar, à pesca, às navegações, e eu queria seguir aquilo que era uma tradição da família, das pessoas ali do Porto Brandão. E ele disse: está bem, então diz à tua mãe para vir falar comigo. E a minha mãe foi falar com ele e ele disse: seu filho disse-me isto assim, assim, e eu acho que ele devia ir para a Escola António Arroio. A Escola António Arroio era e é, agora não tanto como no passado, era uma escola de artes decorativas, de facto marcante, onde passaram os grandes vultos da pintura, das artes contemporâneas portuguesas. E arrojada também. E muito arrojada, exatamente. E ainda era na velha escola António Arroio, na Almirante Barroso. Ora, a minha mãe, que era uma pessoa humilde do ponto de vista económico, mas era uma pessoa que lia muito e era muito interessada, era uma pessoa de facto nesse aspecto riquíssima, percebeu rapidamente e disse: e o que é que o meu filho poderá ser, que futuro terá? E ele disse: naquela escola ele pode vir a ser desenhador de arquitetura, desenhador publicitário, poderá ser pintor, poderá ser escultor, mas poderá também ter acesso à Escola Superior de Belas Artes e ser arquiteto, e então pintor, escultor, licenciado, etc. E naquele tempo, diga-se, como hoje, ser pintor ou ser escultor não é um meio de vida. É para alguns que tenham muita sorte. E é uma preocupação para os pais, não é? Sempre que os filhos todos querem seguir Exatamente. Pela via das artes. E então a minha mãe teve a capacidade, o discernimento, a coragem de ter permitido que o seu filho seguisse uma escola
cujo futuro era muito complicado em termos de sobrevivência, porque quem é que ganhava dinheiro? Quem tivesse um curso industrial ou um curso comercial já ganhava mais do que um tontinho, entre aspas, que gostava de pintar ou fazer desenhinhos, não é? E o que é que o Francisco Simões achou dessa visão da sua mãe? Eu, na altura, fiquei muito contente, e quando cheguei a António Arroio e entrei na escola António Arroio, era uma escola velha, mas muito bonita, porque tinha a Vênus de Milo, o Brutus, a Veneziana, pinturas a fresco, desenhos ornatos e ornatos pelas paredes. Era um deslumbramento, era um mundo novo que eu nunca tinha visto, não é? E, portanto, de repente eu descubro um mundo novo. E comecei. E o bom aluno, a primeira vez que foi classificado, entrou em pânico. Porque eu tinha 18 e 19 e 20 e, de repente, quando eu vou ver as notas ao fim do primeiro período, eu tinha 13, 14, 15. E eu disse, estou arrumado. Afinal não estava, porque o 13, 14, 15 correspondiam às melhores notas e, portanto, depois foi continuar. E finalmente, e já agora, a minha homenagem e o meu agradecimento. Eu depois sou bolseiro, vou para a Itália, vou para o Museu do Louvre, para a França, depois vou para a Itália, faço em Itália um curso de artes gráficas com uma bolsa da OCDE, vou para o Museu do Louvre a convite de Germain Bazin, que era o diretor do Museu do Louvre, e é depois disso tudo que eu venho para a Madeira. E quando chego à Madeira, como fui fazer isto tudo, eu não tinha também habilitações. Eu tinha a velha António Arroio, uma frequência de Belas Artes, e é aqui na Academia de Música e Belas Artes, com os madeirenses, com os meus colegas artistas madeirenses, que eu concluo o meu curso e que eu passei a ter habilitações próprias e que talvez tenha consolidado a importância de ser artista. Ou seja, aqui na Madeira reside não só uma parte do homem, mas também do artista, do escultor. Muito, muito. Eu nunca esqueci isso, e se vir em todos os meus catálogos, em todos os livros que me fazem abordagem o meu currículo, eu nunca deixei de colocar. Concluiu o curso de escultura na Academia de Música e Belas Artes da Madeira. E é engraçado, porque na Alemanha, nos Estados Unidos, em Inglaterra, em França, quando eu apresento o meu currículo, dizem, onde é que é esta sua escola? E toda a gente fala da Escola de Belas Artes da Madeira. E a Madeira terá uma obra sua, em breve. Pelo menos. Penso que sim. Penso que eu vim nesta altura à Madeira a convite da ACIN. O Dr. Luís Sousa vive na Ribeira Brava, a ACIN vive na Ribeira Brava, conhece um pouco da história, da minha história na Ribeira Brava, que penso que também é a terra dele, mas por outro lado ele também é da Calheta, e então quis descobrir quem eu era. Descobriu quem eu era, descobriu o meu ateliê na companhia do diretor aqui do nosso jornal da Madeira, Dr. Agostinho Silva. Viram o meu ateliê, viram o meu trabalho e escolheram uma peça, que é uma peça simbólica. É uma mulher com 2 metros, em mármore branco puro, que tem na mão uma pomba. Uma pomba, simbolicamente, é a paz, mas também é o símbolo do primeiro correio. As primeiras comunicações que os homens faziam entre si era através dos pombos correios, colocando na patinha a mensagem, não é? Ora, a ACIN é exatamente a comunicação contemporânea no seu expoente mais avançado tecnologicamente. Portanto, comunica hoje com os satélites do mundo inteiro, mas tem ali como ex-libris à sua porta a senhora da comunicação e da paz.
Muito bem. Pelos vistos, ficaríamos aqui à conversa durante mais algumas horas, mas a rigidez da rádio impõe-nos que fiquemos por aqui. Resta-nos agradecer ao escultor Francisco Simões esta partilha de experiências, esta conversa, e veremos por aí em talvez algum artigo de jornal, talvez alguma obra, alguma escultura. Ficaremos a aguardar novidades. Sr. Diretor, deixe-me agradecer esta oportunidade de ter comunicado com o Auditório da Madeira, com provavelmente algumas centenas de amigos que o vão reconhecer radiofonicamente e nas páginas do jornal. Com certeza. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigada. Agradecemos. Obrigada. 88.8 FM.